Olá pessoal, showzinho? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E no vídeo de hoje será o nosso último vídeo da série. Estarei mostrando para vocês um pouco de teste, para vocês terem ideia de como fazer uma parte de cobertura de teste dentro do projeto. Eu não vou fazer todos os testes do projeto, tá? Eu vou mostrar dois exemplos muito básicos, usando um teste de request e outro com o teste de model, para que vocês possam ter uma ideia de como fazer processos para testes dentro de uma aplicação Rails. Mas a ideia é que vocês, através desses dois exemplos que eu posso apresentar a vocês, vocês possam utilizar através dele para replicar nos outros models, assim como nos outros controllers e assim qualquer outro tipo de teste que você queira fazer, beleza? A ideia inicial aqui é mostrar model e controller, ou requests, né? Que a gente não faz mais teste de controller, mas sim de requests agora no Rails. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários a dúvida de vocês, que a gente vai tentar responder na medida que for possível. Bom, então vamos para o vídeo. Primeiro, nós vamos fazer uma série de limpezas do nosso projeto para que a gente possa fazer as coisas gradativamente, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: dentro da pasta spec, ele gerou várias pastinhas aqui, ó, fixtures, helper, mailers, model, request, views, entre outras coisas. A gente vai fazer uma limpeza para a gente fazer um teste somente com dois modelos, tá? Que é request e model. Eu vou estar apagando essas pastas, tá? Então, view, o model eu vou deixar, mailer eu vou apagar, helpers eu vou apagar, e pictures aqui a gente vai deixar só a imagem, que a gente usa ele no nosso seed, tá? Se vocês lembram bem, aqui no nosso seed, ó, a gente faz aqui um spec pictures images, tá vendo? Com esse logo tech. Então a gente usa esse arquivo, então a gente não exclui essa parte picture, mas esse user aqui a gente vai apagar, tá? No model eu vou deixar somente aqui o position. Eu vou fazer um teste de model com position. Não vou fazer teste com user, nem company, nem aplicante. Eu vou apagar. Você pode deixar para vocês adicionarem os testes de vocês, mas qualquer coisa é só criar os arquivos aqui, tá? E fazer os testes de vocês. De request, eu também vou fazer simplesmente o home aqui, tá? Request home, só para a gente fazer um testezinho básico. Beleza? Então, é só para vocês verem como os testes eles funcionam, como você configurar o teste. Esse vídeo, ele tá mais na ideia de você construir todo o setup inicial de como configurar todo o teu projeto para fazer testes, tá? A gente não vai ensinar aqui todos os conceitos de teste, até porque tem um vídeo aqui no canal que explica como funcionam os testes, qual o conceito, qual a ideia dele. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui no card. Eu não lembro se é desse lado ou se é desse lado, mas tem um card, vai aparecer um cardzinho aí para vocês poderem assistir, visualizar e entender todo esse processo de teste. Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer o seguinte: a gente precisa configurar o nosso projeto para que os testes funcionem, tá? Então, antes de qualquer coisa aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir aqui o Genfile. Nós temos aqui um grupo de teste, nós temos aqui um grupo de desenvolvimento e testes. Eu vou fazer algumas mudanças. Eu não vou usar essas três gens, tá? Porque não vai ser o intuito desse projeto, mas na nossa configuração inicial a gente colocou esses caras para a gente fazer teste de view. Como eu decidi não apresentar mais esse teste aqui nesse vídeo, então eu vou tirar eles. Eu posso deixar se você quiser, tá? Mas eu vou remover eles aqui, beleza? Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar algumas gens aqui, tá? Quais são as gens que a gente irá usar? A gente vai usar o Factory Bot e o Faker, tá? Então, gen Factory Bot underline Rails, e a gente vai adicionar uma gen aqui chamado Faker. Eu estou adicionando no grupo de desenvolvimento e teste, por quê? Porque a gente pode usar esses caras para testar tanto no nosso ambiente de desenvolvimento como no nosso ambiente de teste. Então, por isso que ele está no grupo
aqui dos dois, beleza? Mas só no grupo de teste a gente vai usar uma única gen aqui, tá? Chamada de data gen database cleaner, tá? Essa gen a gente vai configurar para que ele possa limpar toda vez que nós iniciarmos uma nova suíte de teste, ele zerar o banco e assim reiniciar todo o processo, tá? Com esses dois caras aqui, nós vamos dar um band install. Então, deixa eu abrir aqui o console. Então, a gente vai fazer um docker compose rm app bundle install para a gente fazer todo o nosso processo de executar o nosso banda. Antes de gravar, eu fiz a configuração no Docker para ter essas gens já instaladas, tá? Então, o processo correto aqui seria a gente remover a imagem e construir a imagem de novo, tá? Mas eu, para economizar tempo, eu fiz esse processo, beleza? Então, ele já está instalado aqui, ó. Se a gente observar que ele já adicionou aqui as novas gens e ele já vai estar dentro da imagem. Eu fiz esse processo anteriormente para que eu pudesse acelerar no vídeo, beleza? Então, ele já está instaladinho aqui. Com isso aqui instalado, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai adicionar, então a gente vai adicionar uma configuraçãozinha assim, ó, spec Rails helper, e aqui eu vou adicionar essa configuração aqui. O que essa configuração aqui ela faz? Essa configuração eu estou simplesmente incluindo dentro do meu RSpec as sintaxes de métodos para FactoryBot. Então, todas as DSLs que o FactoryBot tem para que a gente possa utilizar dentro do RSpec, tá? A gente inclui ele para que ele possa ser reconhecido para o RSpec, beleza? Com isso aqui feito, a gente já tem parte do processo pronto, mas a gente precisa fazer umas novas configurações. Qual é a próxima configuração? A gente vai configurar o Database Cleaner. Então eu vou requerer o Database Cleaner aqui, tá? Essas informações, tá? Eu vou até mostrar a vocês. Vocês podem conseguir aqui, ó. Gen Database Cleaner. Tá? Abre aqui o repositório. E aí, se vocês observarem aqui, ó, a gente vai usar esse cara aqui, ó. Tá? Deixa eu só ver, eu acho que eu coloquei a gen errada. Gen file. FactoryBot Database Cleaner traço Active Record. Tá? Eu coloquei o errado, tá? É esse cara aqui, ó, que tem que colocar, ó. Até copiar e colar aqui, só para garantir que eu digitei certo. Ó. Vou dar um docker compose bundle install. Eu tinha escolhido a gen errada, tá? Com traço Active Record. E aí, se a gente observar aqui, a gente tem uma configuração que a gente consegue colocar mais detalhes dele. Deixa eu voltar aqui para o Database Cleaner original. E ele tem aqui algumas configurações. Aqui, ó. A gente pode colocar algumas configurações. Eu li a documentação e peguei algumas configurações mais básicas necessárias e coloquei aqui no meu roteirinho para a gente não perder tempo com isso. Então eu simplesmente estruturei ele e vou colocar ele aqui, ó. O que essa configuração ela faz? Antes de qualquer suíte de teste, quando eu executar simplesmente Rails RSpec, tá? Ele vai fazer um true question aqui no banco de dados e ele vai fazer a estratégia de transaction. Então ele vai fazer a estratégia de transaction igual no Active Record, tá? Então vai usar transactions aqui para registrar os dados no banco. Antes de qualquer coisa, ele vai iniciar aqui a limpeza e depois de qualquer teste também vai limpar aqui o nosso banco de dados. Então ele vai fazer isso, tá? O Database Cleaner aqui também nesse start e o cleaner aqui, ele vai dar esse processo de resetar o banco, resetar os índices,
tá? E limpar todo e qualquer dado que ficar lá de teste dentro do nosso banco de dados de teste, beleza? Ok, com isso aqui feito, nós temos o nosso Factory Bot configurado, o Database Cleaner. O Faker, a gente não precisa configurar nada, ele já, só instalar a gen, ele já funciona de boa, perfeito? Para a gente fazer alguns testes, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente já fez uma configuraçãozinha básica, a gente vai fazer só mais um ajuste aqui. A gente vai deixar isso aqui com igual teste, tá? Nós não iremos usar o memoize por questão de que a gente quer obrigar que a variável de ambiente seja do Rails seja teste, tá? E nós iremos, eu vou colocar essa configuração aqui no RSpec só para a gente visualizar melhor algumas informações quando executar o teste, tá? Então, o primeiro, a gente vai sempre requerer o spec helper, apesar de todos os testes eu chamar esse cara, tá? É o Rails helper, mas ele vai recarregar aqui sempre, mesmo que eu deixando ele explícito ou não, o spec helper. Vai fazer a formatação em forma de documentação. Vai colorir o que for preciso de sintaxe para a gente visualizar melhor o log do teste. E o fail fast aqui para que ele rapidamente, se falhou, passa automaticamente, vai para o próximo teste e liste isso no nosso console. Tá? Então é uma configuraçãozinha que não é necessário para vocês, mas eu coloquei para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar o log do teste, beleza? Bom, com isso aqui pronto, olha o que nós iremos fazer. Ó. Eu vou abrir aqui o nosso teste de model, tá? Aliás, de request, e vou dar uma explicação bastante rápida do que a gente faz. A gente chama o Rails Helper, porque é esse arquivo aqui que a gente tem toda a configuração, tá? Do nosso RSpec. Outra coisa que eu vou fazer aqui é apagar todos esses comentários, tá? Para deixar mais limpo aqui o arquivo. Eu vou excluir todas essas documentações aqui, tá? E aí o que acontece? A primeira coisa que ele vai fazer, vamos chamar esse arquivo no nosso teste. A gente escreve spec describe e o nome da classe, tá? Ou uma string que você queira, tá? Eu estou chamando aqui o home, tá? E eu estou dizendo que o tipo dele é request. Então ele vai ser um teste do tipo request. Por que tem que ter um tipo? Porque algumas DSLs ou formas de escrever teste, ele é injetado no RSpec ou não, de acordo com o tipo. Então, exemplo, do tipo request a gente tem esse carinha chamado get. No tipo model não tem, tá? Porque a gente está chamando aqui pelo verbo HTTP a requisição que a gente quer testar. Beleza? Então, como é que funciona o teste? A gente cria um describe para envolver o nome da classe, tá? É um describe completo para a gente fazer englobar tudo. E a gente cria um describe para agrupar testes. Então, aqui vai ser os testes somente na action index. Eu posso ter um outro describe agrupando só testes de post para eu criar um registro, ou uma action de delete para eu excluir os registros, uma action de update, tá? Que é o put para eu atualizar um registro. Então a gente usa o describe ou context para agrupar testes. O it é o teste propriamente dito. Então o teste ele é executado tudo que tiver dentro de it. Ele é o teste real que o RSpec vai tratar. Então, todo it que existe dentro do arquivo é um teste novo que ele está sendo executado no RSpec, beleza? Então, o get aqui eu vou chamar o home, o root, tá? Então, eu espero que ele responda com sucesso. É um teste bem bobo, mas como é que funciona o teste? Você vai fazer a ação e você vai ter uma expectativa. Então, a expectativa aqui é que a variável response que o Rails gera para a gente, ele responda com um status de sucesso. Se fosse uma tela uma tela restrita que exige login, a gente teria que fazer o processo de login aqui antes. Logar no teste para depois a gente executar a action ou a rota que a gente quer que ele acesse e fazer uma expectativa, beleza?
Como no nosso caso aqui é só para acessar home, eu estou fazendo um testezinho bobo, só para ele entrar no root e responder isso aqui. Eu poderia até fazer assim também, ó. Get root URL, e aí ele responda com sucesso. Como é que funciona agora? Fiz o meu teste. Como é que eu executo? A gente vai fazer assim, ó. Docker compose app, tá? Spec. Spec. E aí tudo que for teste dentro da pasta spec, ele vai executar todos os testes, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui de log, mas o que vai acontecer, ó, na prática? Ele vai abrir essa pasta spec e vai ver todos os arquivos que tenham um final underline spec. Todos esses arquivos que tiver underline spec, ele vai ler e executar esse teste. Tá? No nosso caso, nós temos só dois arquivos, tá? O position spec RB e o home request spec. Então ele vai executar aqui, ó, beleza, executou. Então ele executou aqui o index e executou aqui o do model position, que ele está dizendo que não está implementado. Por quê? Porque se a gente abrir aqui, ó, tem um arquivo, tem um método chamado pendente aqui, ó, para eu poder excluir esse arquivo e criar o meu teste propriamente dito, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, position foi adicionado um exemplo para que possa ser deletado e disse o arquivo aqui, ó, que é esse underline, file, underline, certo? Então aqui não foi implementado, ele já sabe que é um teste, um arquivo de teste que não tem nada de implementação. E aqui nesse getIndex, ó, ele simplesmente retornou sucesso, tá? Ele está dizendo aqui que tem dois exemplos, 0 falhas e um pendente. Então ele executou, mas não deu erro. Para a gente ver um exemplo que dá erro, tá? Eu vou dizer aqui que fosse not found, tá? Não foi sucesso, foi no not found. Eu vou executar novamente para vocês observarem que o que vai acontecer é que ele vai acessar a rota index e ele deve retornar com o status de sucesso, né? O HTTP de sucesso. Mas eu esperava que ele retornasse not found, ó. É isso que o meu teste está validando, tá? E aí vocês irão ver que o teste ele vai verificar que o status vai dar como falha, tá? Ele vai executar e deu falha, porque ele esperava que fosse 404 e retornou 200, ó, que foi sucesso, tá? Então a gente já está validando que está funcionando. Então, uma dica importante para vocês fazerem testes é observem as mensagens de resposta. É isso que vai te guiar o que está funcionando e o que não está funcionando. Nesse caso aqui ele disse, ó, a falha, o erro foi que esperava que retornasse o not found, mas ó, esperava que a resposta heavy, tá? Que fosse not found com o status 404, mas respondeu 200. Tá? Então isso aqui é o erro. E ele ainda diz, ó, a linha e qual foi o arquivo que deu o erro. Tá? Ó, spec request home request spec linha 7. Se a gente abrir o arquivo, é a linha 7 que deu o erro. Ó. Certo? Então isso aqui é o básico de um teste. Tá? Para que a gente possa dar continuidade, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou implementar um teste agora no model. E no teste do model, a gente vai fazer alguns testes um pouco mais elaborados, só para a gente poder entender um pouco mais de teste, tá? Aqui eu vou fazer dois testes. Primeiro teste é isValid com valid attributes, tá? E um outro it com isNotValid without attributes. O que esses dois testes ele vai fazer? Eu quero validar o meu modo position se ele com atributos válidos e sem atributos válidos. É isso que eu vou fazer de teste. Então nós vamos começar com os atributos não válidos, que é mais simples, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma variável chamada position instanciando, tá? Position.new. Eu vou fazer o seguinte, ó, expect position to not be valid. Esse be valid são algumas DSLs para vocês fazerem testes. Então aqui o que eu estou validando é, espero que esse objeto que eu estou instanciando de position não seja válido.
É isso que ele está validando, ó. Vamos fazer um teste agora. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que no lugar de eu chamar o spec completo, eu vou fazer o seguinte, ó. Spec model position spec. Eu vou testar somente um arquivo. Então ele só vai executar o teste nesse arquivo que eu estou trabalhando no momento. Não vai executar todos os testes do teu projeto inteiro, mas de um arquivo específico. Para fins de deixar um pouco mais ágil, eu vou fazer mais uma configuraçãozinha aqui, que eu estou percebendo que ele está lento. Eu vou colocar esse cara aqui também, ó. Apagar isso aqui tudo. Deixar isso aqui. Tá, beleza, ó. Ele executou aqui o teste, disse que não está implementado quando é com atributos válidos, mas quando não é atributos válidos, ele executou e passou, ó. Não deu erro. Sendo que a minha expectativa, tá? Deixa eu fechar esse arquivo aqui. A minha expectativa era que não fosse válido, mas ele está válido. Mas por que ele está válido? Porque essa classe não tem validação nenhuma. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o position, tá? E aí ele tem aqui algumas validações, ó, que não sei. Aliás, o teste está correto. Ele não é válido, por quê? Porque tem informações aqui que ele precisa ser válido e ele não foi implementado, tá? Então ele passou. Se eu disser aqui que ele é válido, sai um note aqui, ó, to be valid, e executar esse teste de novo, eu espero que ele seja válido. Vai falhar porque ele não é válido, porque o nosso model ele precisa que esses atributos, ó, estejam preenchidos, tá vendo? Então isso aqui é uma forma muito simples de a gente verificar se as nossas validações estão funcionando ou não, tá? Então você pode criar os seus validates, criar um teste e verificar se está funcionando ou não. Vamos deixar ele executar aí o teste. E aí ele deu erro, porque ele esperava que fosse válido, mas ele não é válido. E se vocês observarem, tá? Eu vou até subir um pouco aqui, ó, para vocês observarem. Ele está dizendo aqui o que são os erros, ó. Ó, para ser válido, mas retornou esses erros. Ó, a companhia é obrigatório, o título da vaga não pode ser em branco, a carreira não pode ficar em branco, o tipo de contrato não pode ficar em branco, a cidade não pode ficar em branco, o estado, o resumo não pode ficar em branco. Então ele já me retorna que campos ele está validando que precisa ser válido, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente retornar para o not aqui, que é o correto do teste. Eu espero que não seja válido. Então eu estou instanciando um objeto novo, sem passando campo nenhum, e ele está verificando aqui que não é válido, certo? To not be valid, então que não seja válido e está funcionando, beleza? Nós iremos testar agora com o processo de sendo ele válido. E como é que a gente vai fazer esse processo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Enquanto ele realiza o teste aí, a gente vai escrever. Eu vou criar um novo objeto chamado position.new. E aí os campos aqui é o seguinte, ó, name, tá? Que são os campos obrigatórios, então vou chamar de vaga 1. Carreira. Aqui eu vou botar aqui 2. Por que eu estou botando o número aqui? Porque a nossa carreira aqui é um enum, ó. Então no banco de dados ele guarda isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então a gente vai, eu botei o Business Intelligence aqui, tá? É um número aleatório. Contract 2 também, tá? Porque ele também é um enum, tá? Ó. O contract, ó, CLT, PJ ou ambos. City, tá? Fortaleza. State, CE. E o summary, a gente vai botar aqui um resumo da vaca. Beleza? Esse é o nosso objeto. E agora nós vamos verificar a nossa expectativa. Esse objeto position, ele é válido? É isso que a gente está testando, tá? Se esse objeto que a gente acabou de criar, tá, instanciar, ele é um objeto válido. Vamos executar o teste. Vamos ver no que vai acontecer. Tá, eu digitei a carreira errada. Vamos pegar aqui
É 2E, né? Eu sempre troco isso. Acho que vocês já perceberam isso no vídeo, né? Fazer a limpeza aqui, executar novamente. Beleza. Ele deu um erro. Ele diz que a company é obrigatório, tá? Então nós não colocamos a company aqui. Então nós vamos continuar aqui, certo? Se ele está dizendo que a company é obrigatória, então nós vamos corrigir esse erro. Nós vamos criar uma company, beleza? Então o que eu vou fazer? Antes do position aqui, eu vou criar um objeto company que vai fazer aqui, ó, um company.new, e na company, tá? Na company nós temos três campos aqui, ó. Dois campos na real, né? Name, o nome da empresa, então vou chamar aqui de empresa legal. A URL, então https://empresalegal.com. E aqui ele, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui o company, nós temos um belongs to user, tá? Então a gente precisa de um usuário. Então, para que a gente possa ter para a gente criar uma company, a gente precisa de um usuário. Então a gente vai precisar criar um outro objeto antes, chamado user, que vai receber um user.create do lugar de new, tá? Que eu vou criar direto, tá? Eu vou gerar esse registro no banco de dados. Então eu vou chamar aqui de user@user.com, password. Vou colocar aqui a senha mais difícil de todas. E o password confirmation. Com isso, a gente pode fazer um user ID pegando o user.id, certo? O que isso aqui está fazendo? Ó? Eu estou colocando no atributo user ID do company o ID desse usuário que eu estou criando aqui, tá? Então é isso que a gente está fazendo. Aqui tem uma vírgula, né? Beleza, nós temos agora o usuário, nós temos a company, e agora com a company a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Company underline ID, a gente pega o company, tá? O company.id. Beleza? Só que o que acontece? O que vai acontecer agora? Se a gente executar o nosso teste, ele vai nos retornar um outro erro. Por quê? Porque a nossa company, se a gente abrir ela, a gente valida aqui, ó, a logo como presente. A gente obriga o cara a só criar uma empresa se enviar logomarca. Se não enviar uma logomarca, ele não vai fazer com que salve a company. Então deixa ele determinar de executar e a gente vai ver o teste executando. Ó. Ele está dizendo que deu um erro. Ó. Company é obrigatório. O que foi que aconteceu? A company não está válida. Vamos fazer um teste para você ver. Ó. Aqui ele deu erro justamente porque é o seguinte, ó. Ele deu erro na position porque ele não conseguiu salvar a position porque não tem uma company, tá? Não existe company. Então eu vou dar um bind pry bem aqui. Nós vamos executar de novo esse teste. Observe, eu fiz um bind pry entre a criação do company, entre a criação do position, tá? Beleza. Se aí a gente observar agora, ó, seguinte, nós temos o user, tá aqui o usuário. Nós temos a company, olha só, nós temos a company e a gente não tem a position ainda. Agora vamos ver se a company ele é válido, tá? Ó. Company é válido, ele me retornou um falso. Ó. Se eu colocar um company.errors, ele vai dizer que a logo não pode ficar em branco. Tá vendo? Então, ele vai validar essa logomarca e vai verificar que não tem uma logomarca aqui criada. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que colocar uma logomarca aqui, né? Então, vamos adicionar essa logomarca. Eu vou criar uma variável chamada file. Eu vou fazer um file.open nesse arquivo, ó, rails.root.join, e eu vou chamar esse arquivo que está em fixtures aqui, ó, tá? Então vai ser spec fixtures images logo tech.jpg. Então nós temos esse arquivo e a gente vai fazer agora a alocação dele dentro da company agora. Então o que eu vou fazer?
Na real, eu vou fazer até isso aqui depois da company. Vamos fazer assim, ó. Eu instanciei uma company e agora eu vou fazer a company indexar, tá? Atrelar a logomarca. Então, ó, company.logo.attach e aí a gente vai fazer ó, io hack 2.2. Teste 2.2. Uploaded file .new, a gente vai passar o file. A gente vai dizer que o tipo dele é image JPEG e a gente vai dar um nome para ele, tá? O nome que a gente vai dar para ele pode ser qualquer coisa, certo? É original file name, tá? Vou botar o nome aqui de teste.jpg. Eu vou dar um true aqui como um terceiro parâmetro, tá? Que pertence a esse upload file, tá? Depois a gente vai colocar aqui o file name, tá? Então logo-tech.jpg e depois um content type para image JPEG. Então essa aqui é a configuração para a gente colocar dentro da logo, dentro da variável logo que pertence ao Active Storage, esse arquivo. Essa configuração aqui eu peguei dentro da documentação do Active Storage, tá? Essa configuraçãozinha básica aqui e já deixei ela prontinha para mostrar a vocês. Mas qualquer dúvida, acessem a documentação do Active Storage. Com isso, eu vou fazer o que? Company.save. Eu vou salvar a company no banco e eu vou ter o ID aqui para ele registrar, tá? Eu vou tirar agora esse by pry. Eu vou sair aqui do teste, tá? E vamos executar de novo. Se tudo der certo e se eu tiver digitado certinho, vai funcionar. Vamos ver se está tudo certo, né? E funcionou. Ele executou o nosso teste e passou. Só que olha o tamanho do nosso teste. Ó. Foi da linha 5 até a linha 42 de teste. Tá? Na real é da linha 5 até a linha 36. Um teste gigante, tá? Para testar uma única coisa. Eu estou construindo uma position, uma vaga corretamente? Ficou um teste muito complexo. Por isso que a gente tem algumas gens para dar a melhoria e deixar esses testes mais simples de fazer e simples de ler. Essa forma é errada? Não, não é errada. Você pode testar e fazer os testes dessa forma sem problema nenhum. Só que eles ficam com testes muito grandes. E ficam com testes um pouco chatinhos de dar manutenção. Porque você está fazendo um código que você está programando o teste, digamos assim. O correto é que você tenha sintaxe que já façam isso para você. Por isso que a gente colocou Faker e o Factory Bot para nos auxiliar a resolver esse problema. O que acontece agora? Como o nosso teste ficou grande e ficou meio esquisito, nós vamos melhorar esse teste. Então, a gente já configurou o Faker, o Factory Bot e também Database Cleaner. A gente vai fazer agora é melhorar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós iremos usar é o Factory Bot. O que o Factory Bot ele faz? A gente fabrica registros, fabrica objetos de uma forma mais simples para do lugar de ter que fazer isso aqui na mão. Então a gente cria um modelo e a gente usa esse modelo para gerar novos registros desse modelo em cada teste a partir de um modelo pronto. Então, como é que a gente faz? A gente vai criar uma parte aqui dentro do spec chamado Factories. Os Factories são fábricas. Então, nós vamos criar fabricadores que vai gerar, tá, esses registros. Então, a primeira Factory que eu vou usar aqui é users.rb. E a gente vai fazer o seguinte, ó, factory bot.define. E a gente abre um bloco. E a gente vai fazer assim, ó, factory e o nome da factory. A nossa factory inicial que a gente irá usar aqui vai ser a user, tá? E o nosso user aqui vai ter três nomes, três caras, né?
o e-mail, tá? E o e-mail vai ser user@user.com. O password, então a senha vai ser essa. E o password confirmation, vai ser essa. Então a sintaxe é essa, ó. O campo entre chaves o valor. O campo entre chaves e valor. Beleza? Então vamos lá, ó. Factorybot.define, abre o bloco factory user. Por quê? Porque a gente pode ter vários factories aqui dentro. Eu posso ter um factory chamado user invalid, exemplo. E eu posso criar aqui, ó, um exemplo desse com e-mail e senha errada e testar esse registro. Então eu posso ter várias factories aqui para gerar vários objetos com um comportamento específico, tá? Eu vou só deixar o user aqui e nós iremos usar essa factory agora. Como é que a gente usa as factories? A gente vem aqui no teste e eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um conceito chamado de let. Let no teste, ele é a sintaxe de como a gente cria variáveis dentro de teste, tá? Então eu vou chamar aqui um let chamado user. Eu vou abrir e fechar chaves e vou dizer o seguinte. A FactoryBot, ele nos dá duas formas de criar objetos. Um é build, user. Esse aqui, user, é exatamente o nome da factory, tá? Tem que ser esse nomezinho aqui, ó. Tem que ser idêntico, tá? Ou create. Qual a diferença entre eles? O build, ele vai simplesmente instanciar como se fosse um new, do jeito que está aqui na company, ó. Ele não salva no banco de dados. O que ele faz é simplesmente gerar um novo objeto. O create, ele faz como se fosse igual o user aqui. Ele grava direto no banco de dados e salva esse registro lá. Ele não faz só instanciar um novo objeto com esses atributos. Ele instancia o objeto, salva esse objeto no banco de dados e deixa esse objeto em memória para a gente usar, tá? Nessa variável. Com o build, ele faz o contexto de new. O create é o contexto de create. Beleza? Bom, com isso eu vou tirar isso aqui. Se eu tirar isso aqui e a gente executar o teste, observa que nada vai mudar. Por quê? Porque a gente está agora fazendo um create user através de factories. Então a gente cria o nosso modelinho e manda ele gerar, tá? Então ele vai executar o testezinho aí e esse let user ele vai ser reconhecido aqui, ó, porque é uma variável, tá? Ele tá sendo reconhecido por toda a classe de teste. Então vai ser mais simples do que eu ter que todo teste gerar um novo objeto, tá? User. Olha só, passou e passou. Beleza? Então, funcionando. Agora nós vamos fazer o de company. O de company é mais chatinho porque tem todo esse processo de Active Storage, né? Então nós vamos fazer o de company agora. Então nós vamos dar um direito aqui, companies, e observe que eu estou criando os arquivos em plural. Por quê? Porque a gente pode ter vários tipos de company. Então a gente tem companies aqui. E a gente tem vários tipos de user. Então é por isso que está no plural, tá? É uma convenção que eu uso porque, para mim, faz sentido que uma fábrica ele pode fabricar um ou N tipos de usuários ou companies ou positions e assim sucessivamente, tá? Então, ó, factorybot.define do e agora factory, a gente vai fazer um company aqui do. Quais são os campos obrigatórios? Name, tá? Então a gente vai botar aqui empresa legal, a URL. Então a gente vai botar aqui https://empresalegal.com. O user a gente vai simplesmente deixar com o nome de user. O que esse cara vai fazer? Ele vai verificar que existe uma factory chamada user e vai criar o usuário aqui implicitamente. Tá? Eu não preciso fazer um use e fazer aqui um create user, tá? Poderia fazer assim? Poderia, sem problema nenhum.
Mas a Factory Bot, ele já tem essa inteligência. Então, se eu colocar o nome da Factory aqui, ele vai subentender que é para criar essa Factory, associando a essa Company. Tá? Ele já faz toda essa magia sozinho. Beleza? E por último, a gente vai adicionar logo. Para logo, a gente vai fazer um trait. O que são traits? São variações do mesmo tipo. Não é uma outra fábrica, tá? Ele é uma company com suas características diferentes. Então essa característica é o seguinte: eu posso criar uma factory com o nome company sem logo, e ele vai executar essa company e não vai ter logo associada. Com o trait eu posso ter um com logo, tá? E o trait ele vai simplesmente me possibilitar que eu adicione campos específicos para esse tipo específico da fábrica, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Depois de fazer um build, tá? Eu vou passar aqui a company. Depois que eu buildar essa company aqui, ó, aí eu tô passando essa variável company. E aí o que eu vou fazer? Depois que o after build é o seguinte, depois que eu gerar um objeto company, faz o seguinte para mim. Aí eu vou pegar esse processo aqui todinho e vou colocar aqui dentro. Eu vou digitar de novo, né? Já está pronto aqui. Então, ele vai fazer o mesmo processo de fazer essa associação aqui, ó, no teste. E o nosso teste está pronto, tá? A nossa fábrica. Vamos testar agora. O que a gente faz? Para testar, a gente vem aqui agora, cria um let chamado company. E a gente faz simplesmente o seguinte, ó. Create company, vírgula, com logo, tá? Se eu quisesse sem logo, simplesmente eu passaria a fábrica company, porque é essa fábrica aqui. Mas como eu quero ter a logo, então eu passo um vírgula e digo o trait que eu quero usar. E eu quero associar aqui o user ao usuário que eu criei anteriormente. Então eu posso passar atributos na hora que eu estiver fabricando, tá? E isso é legal porque eu posso dizer o seguinte, olha, construa uma company com logo e o usuário vai ser esse que eu criei anteriormente. Não usa esse aqui padrão não, tá? Usa esse que eu estou passando como atributo. Então eu passo para a fábrica qual é o usuário que ele tem que instanciar. Ele vai pegar esse usuário que criou anteriormente e associar a essa company, tá? E com isso a gente já tem a nossa company pronta. Vamos apagar aqui, vamos executar de novo. E nós iremos ver que vai continuar funcionando do mesmo jeito. E olha que o nosso teste está ficando bem pequenininho agora. Ó. Não vai faltar só a gente criar a fábrica de position. Vamos ver ele aí executando. E o nosso teste continua passando. Legal? Para finalizar, a gente vai criar uma nova factory aqui chamado de position. Positions, né? .rb. E a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer até mais fácil aqui, eu vou pegar esse usuário, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente vai criar um position. E o que tem na position? Aí nossos campos mudam, né? Name, vaga 1, carrer, que é a carreira, que é 2. Vou duplicar para botar o contract. Vou colocar a cidade, Fortaleza, state, CE, summary, que é o nosso resumo da vaga. E se vocês observarem a position, ele precisa de uma company, né? Ó, belongs to company. Então a gente faz e chama aqui a fábrica company, tá? Se a gente quiser passar, a gente também passa. E o que nós iremos refatorar agora? Ó? Nós iremos dizer o seguinte, ó. No lugar de eu chamar isso aqui tudinho, eu vou fazer o seguinte, ó, build, position, vírgula, company, company. Por quê? Porque eu quero que gere uma nova vaga a partir dessa company que pertence a esse usuário.
Então, todo aquele relacionamento que a gente fez anteriormente no teste, a gente está associando agora com fábricas, tá? E o teste ficou com 2 linhas, no lugar de ter quase 15 ou 20 linhas anteriormente. Se a gente executar agora, tá? O nosso teste, vamos limpar aqui, executar novamente. Vocês irão observar que vai continuar funcionando normalmente, tá? Vamos ver aqui ele executando. E tudo funcionou. 2 linhas de código que anteriormente estavam com quase 20 linhas de código para fazer o mesmo teste. Então vejam como é muito legal você usar fábricas, porque aí você consegue deixar um código muito mais simples, muito mais limpo e que faz praticamente a mesma coisa. Para que a gente não tenha esses campos aqui fixos, tá? A gente tem uma outra agente que nós iremos usar, que é a Faker. O que a Faker ele é? A Faker ele é um cara que gera aleatoriamente dados de acordo com o tipo que a gente está chamando. Para não perder muito tempo, tá? Eu já peguei aqui alguns tipos, tá? Para a gente brincar. Eu vou fazer aqui na company, tá? Que é fixo aqui, ó, o nome é da empresa URL. Eu vou colar aqui e vou mostrar a vocês, tá? O Faker tem uma classe chamada company. Ele pode pegar o nome de uma empresa. Então ele vai gerar aqui aleatoriamente um nome de uma empresa qualquer. E a URL também aqui, ó, com a classe internet, tá? Se a gente executar o teste, nada vai quebrar, porque ele vai gerar aqui um nome aleatório, vai gerar uma URL aleatória e vai criar as fábricas sem problema nenhum. Na real, ele pode dar um problema, sabe por quê? Porque a nossa aplicação ela está configurada para funcionar somente em português, se eu não me engano. Exatamente. E a Factory ela usa inglês, a não ser que a gente configure. Então, possivelmente vai dar exatamente, ó. Ele diz que ó, o nFake Company Name não existe esse atributo, porque ele está usando o padrão em inglês, tá? Para eu não ter que configurar todo o Factory para funcionar com o português e etc, eu vou simplesmente botar o seguinte, ó. Eu vou dizer que ele tem o inglês e português, mas o padrão é português. Porque eu só quero usar a internacionalização em inglês só no teste. Então eu posso habilitar ele aqui na nossa aplicação e ficar usando em teste, tá? Então eu vou executar de novo. E agora sim ele vai executar certinho, tá? O nosso fake, mas a gente pode configurar ele para português, tá? Beleza? Mas olha só, voltou a funcionar. Eu vou colocar agora nos outros, tá? Então eu vou colocar aqui pro user o e-mail. O senha e o confirmar senha eu não vou mudar, porque precisa ser igual. E se eu colocar um fake senha aqui, vai ser 2 senhas diferentes, nunca vai ter um usuário válido. Então a gente fixa somente as senhas. E nas vagas eu também vou pegar aqui alguns, eu já deixei eles prontos para não deixar o vídeo tão longo, né? Eu já peguei alguns prontos aqui. Então vamos simplesmente colocar aqui. Então esses 3 aqui, a gente substitui desses 3 aqui, tá? Nós vamos executar de novo e tudo vai continuar funcionando. Vou mostrar como esse teste funciona, tá? Deixa ele executar, a gente vai lá e ver que vai funcionar tudo perfeitamente. Ok? Vamos fazer um teste para vocês observarem como é que funciona, tá? Eu vou executar aqui o Rails C, Rails Console. Beleza? Ele iniciou aqui o console. Vamos ver um exemplo. Eu quero exibir o nome qualquer. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai chamar a classe e vai retornar o nome qualquer aí, ó. Da Cunha, Davi Luiz, Fernando da Terra e assim vai. Tá? Ah, eu quero executar uma URL. Então, essa gen é bem legal porque ele vai te dar, vai gerar nomes aleatórios de conteúdos aleatórios de vários tipos, ó. Então a gente não precisa estar se preocupando em gerar esses nomes, tá? Ó, gerando vários e-mails diferentes aí, ó.
e a gente consegue ter dados aleatórios para executar os testes. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido também essa série. Sei que é o último vídeo e possivelmente eu estarei iniciando uma nova série em breve. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível dessa série. Em breve eu estarei lançando algumas novidades na minha rede social para a próxima série. Entre essa série e a próxima eu vou estar lançando alguns vídeos mais curtinhos com dicas de Ruby ou de Rails, tá? Então aguardem aí novos vídeos. Qualquer dúvida, comenta, me chama lá nas redes sociais. Mas antes de sair, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos esse vídeo ou essa série se você quer introduzir um amigo seu para programação e que queira mostrar a eles como é a linguagem Ruby e como funciona o framework Rails. Eu ficarei feliz em poder ajudá-lo. Então, deixe aqui nos comentários também, tá? Eu quero dicas de vocês sobre o que vocês querem ver de uma próxima série, tá? Que tipo de sistema, que tipo de problema a gente poderia resolver aqui no canal. Showzinho? Espero que tenham curtido e até a próxima. Tchau!